Pessoal, uma boa noite. É uma alegria nós podermos, mais uma vez, nos reunirmos pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes. Que Jesus possa nos inspirar, nos auxiliar na compreensão desse estudo. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, faz uma distinção entre discípulo e apóstolo. Para ele, discípulo é o aprendiz do Evangelho. É aquele que já despertou a consciência para a necessidade de compreensão dos ensinamentos divinos. E apóstolo é o educador por excelência. É aquele que trabalha com o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine. Pedro foi discípulo enquanto estava com Jesus. Era o aprendiz. Depois amadureceu, convenceu-se de que o apostolado com Cristo exigia disposição, coragem, fé. Já havia assumido o seu amor incondicional ao Mestre. Foi então que se tornou um grande apóstolo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua vida. Ele era um homem rude, como todos os apóstolos. Era também impulsivo, inseguro, exagerado, às vezes medroso, falava antes de pensar. Mas era também virtuoso, comunicativo, entusiasta, simpático, bom companheiro, compreensivo. O seu nome original era Simão. Era chamado de Simão Bar Jonas, quer dizer Simão, filho de Jonas. Tinha como irmão André, que também se tornou discípulo de Jesus. Eles trabalhavam com a pesca, trabalhavam com o pai e tinham o seu próprio barco pesqueiro, o que para a época era sinal de uma boa condição financeira. Se comparássemos com os dias atuais, eles poderiam ser considerados de classe média. Eram sócios de João e Tiago, filhos de Zebedeu, e que também se tornaram discípulos de Jesus. João é o evangelista. Simão era casado e sua esposa, segundo consta, era de família rica. Possuíam casa própria e tinham pelo menos um filho. Na primeira vez que Jesus foi até sua casa, sua sogra estava doente, febril, e Jesus a curou instantaneamente. Mas não foi aí que se conheceram, não. O primeiro contato dele com Jesus foi em um momento em que o mestre estava rodeado por uma grande multidão e se aproximou de Simão, que estava lavando as redes de pesca juntamente com João e Tiago, e lhe pediu uma das barcas para que pudesse falar ao povo. E Simão lhe concedeu uma delas e a afastou um pouco da margem para que Jesus pudesse falar sem o aperto da multidão. E após a pregação, Jesus lhe disse que fosse pescar novamente em águas mais profundas. E Pedro argumenta que eles já haviam passado toda a noite em pescaria e quase nada haviam apanhado. Mas, em consideração a Jesus, que fazia o pedido, ele então juntou novamente as redes, o material de pesca, e partiu para o mar. E o resultado foi espantoso. Uma pescaria que jamais haviam presenciado. A quantidade de peixes era tanta que as redes quase não aguentavam e começaram a se romper. Foi preciso que seus sócios se aproximassem com outro barco e ajudassem a puxá-las, o que fazia com que as embarcações quase se afundassem. Então, numa atitude de espanto e humildade, Simão prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se afaste de mim, pois eu sou pecador, não sou digno, eu não me julgo digno da sua presença. Mas Jesus o encorajou e lhe disse que se o seguisse, faria dele um pescador de homens. Essa expressão, pescador de homens, ela é entendida no sentido metafórico, claro, né? E pode ser entendida como aquele que se ocupa em ganhar almas para o reino de Deus. Também num sentido, numa linguagem muito utilizada ao longo aí dos últimos séculos.
ganhar almas para o reino de Deus. Jesus disse isso também aos outros futuros discípulos, que eles também seriam pescadores de homens. Jesus os ensinava a esclarecer as pessoas, a falar-lhes sobre a vida futura, a vida do Espírito, sobre a imortalidade. Então, eles não mais pescariam peixes, mas pescariam pessoas, esclarecendo-as. Os discípulos eram pessoas comuns, como todos nós. Eles tinham também as suas limitações. E o sistema de esclarecimento da humanidade funciona dessa forma. Jesus se utiliza dos seres imperfeitos para auxiliar os imperfeitos. Aqueles que estamos encarnados na Terra somos espíritos imperfeitos, ainda em processo de aprendizado. E aqueles que já possuem um pouco de conhecimento, que já se esforçam para fazer de suas vidas algo melhor do ponto de vista moral, são naturalmente convocados para as tarefas de esclarecimento. É claro que esta não é uma tarefa apenas teórica, ou seja, aquele que ensina não deve simplesmente teorizar, mas deve vivenciar na prática aquilo que fala, aquilo que ensina. Então, muitos desses chamados pescadores de homens se destacam pelo espírito amoroso em favor da vida, em favor das pessoas. São aqueles nomes que a humanidade tem reverenciado ao longo dos tempos. Mas todos nós também somos convocados a este trabalho. Nós vimos na mensagem aí que foi lida pelo Sérgio, né, de Bezerra de Menezes, ele fala que nós não vamos simplesmente teorizar, falar, mas devemos praticar, vivenciar aquilo que aprendemos, sendo coerentes com aquilo que temos aprendido. E isso nos tornará também exemplos vivos dos seguidores do Cristo. Então, seremos os imperfeitos auxiliando os imperfeitos. Então, a partir daquele encontro com Jesus, a vida de Simão começou a ter um rumo diferente. Mas não foi naquela ocasião que ele começou a seguir Jesus, não. Ele havia voltado para as suas atividades de pesca, junto com seu irmão André, e somente vários dias depois é que Jesus passou novamente por aquela região e fez um convite formal e direto para ele e seu irmão para que o seguisse, pois faria deles pescadores de homens. E na mesma ocasião, o convite também foi feito para João e seu irmão Tiago. Foi a partir daí que eles passaram a estar com Jesus efetivamente. Certo dia, após uma pregação e tendo realizado algumas curas, Jesus se reuniu com os novos discípulos e lhes fez a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus se referia a ele próprio como sendo o Filho do Homem. Quer dizer, aquele que nasceu, que encarnou, que era filho da carne, que possuía um corpo de carne. Então os discípulos disseram: ora, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas que tenha retornado. Vejam só que coisa interessante. Essa é uma passagem que mostra claramente que os judeus tinham uma ideia de que era possível nascer de novo. Allan Kardec explica que para os judeus a ideia de nascer de novo, ou de voltar à vida material, era possível, mas eles não sabiam como isso se dava. Eles chamavam de ressurreição. O que não dá uma ideia exata, não é? Já que ressurreição pressupõe a volta à vida no mesmo corpo. Por isso, Allan Kardec designou como reencarnação a volta do espírito à vida corporal. É uma ideia mais clara, já que o espírito retorna com outro corpo. Então, Jesus volta a perguntar: e vocês? Quem dizem que eu sou? E é Simão que responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Foi a partir desse momento que Simão passou a ser chamado de Pedro. Algumas passagens do Evangelho o denominam de Simão Pedro. Mas aquela pergunta de Jesus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, tinha o propósito de estimular os discípulos para que eles pudessem analisar todos os acontecimentos, tudo aquilo que eles presenciavam como observadores atentos. Eles não deveriam simplesmente crer, mas eles deveriam questionar, perguntar, analisar as situações e os acontecimentos que eles estavam presenciando com espírito crítico. Era o exercício da fé raciocinada, que hoje a doutrina espírita tem como proposta para a construção da nossa evolução, da nossa melhoria espiritual. E Pedro, naquele momento, foi envolvido por uma inspiração superior. Ele agiu como um médium em perfeita sintonia com as forças do bem. Ele demonstrou possuir uma sensibilidade mediúnica desenvolvida. Ele reconheceu em Jesus o Messias divino, o que reflete essa elevada intuição. Então, quando Jesus diz que não foi a carne e o sangue quem lhe revelou, ele quis confirmar que foi a sua percepção espiritual que lhe proporcionou tal conclusão. Pedro era, dessa forma, impetuoso, né? Como nós já o denominamos no início. Ele tinha um caráter irresoluto, mas ele tinha também uma grande fidelidade a Jesus. Tinha um amor incondicional ao Mestre. Mas mesmo cheio de zelo, de entusiasmo, às vezes ele fraquejava. Ele se deixava influenciar pelos fatores externos, diante de algumas dificuldades, ele se mostrava fraco. Foi o que aconteceu alguns dias depois, após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pediu aos seus discípulos que eles fossem de barco para a outra margem, enquanto ele iria despedir a multidão e se retiraria um pouco para orar. Jesus tinha o hábito de orar de uma forma isolada. Vocês percebem isso ao longo do Evangelho, né? Se retirou para orar, foi a um monte para orar. E aí, já à tarde, quando a embarcação se encontrava no meio do mar, que na realidade é chamado de mar, mas era ainda, né, porque existe, o grande lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou chamado também de Mar da Galileia. É um lago que existe ali em Israel. E aí, quando a embarcação já estava lá, mais ou menos no meio, um forte vento começou a agitar as águas. E isso deixou os discípulos apreensivos. E quando eles olharam para longe, eles viram Jesus andando sobre as águas, mas não o reconheceram de imediato. E aí se assustaram e pensaram que fosse um fantasma. E gritaram com medo, é o que diz textualmente o Evangelho. Então Jesus disse que não era preciso medo, porque era ele mesmo que estava ali. Aí Pedro, entusiasmado, gritou: se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até aí andando por cima das águas. E aí Jesus disse simplesmente: vem. E Pedro, mais do que depressa, desce da embarcação e começa o seu trajeto sobre as águas. Mas ao sentir o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. O pavor tomou conta e ele gritou para que Jesus o socorresse. Jesus, então, estendeu as mãos e o segurou, o puxou para o barco e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E com um gesto, ele acalmou o vento. Nós vamos aqui simplesmente analisar a atitude de Pedro no momento em que ele levitou sobre as águas. Aquele fenômeno de andar sobre as águas é um fenômeno de levitação, que é um fenômeno raro, mas é um fenômeno possível. Existem alguns relatos históricos de pessoas que o realizaram. Allan Kardec cita, por exemplo, o Sr. Home, Daniel Douglas Home, que era um espiritualista escocês que se elevava várias vezes até ao teto, as pessoas passavam sobre ele, era uma diversão para a época. Ele fazia a levitação. Na Igreja Católica há também diversos relatos de levitação de alguns santos. São Cupertino, São Pio, Santo Afonso,
o próprio São Francisco, né? Francisco de Assis, e outros mais. Então, para Pedro, se Jesus ordenasse, mandasse, qualquer coisa poderia ser feita. Por isso ele pediu que o chamasse. Ele confiava no chamado de Jesus. Mas no momento em que ele sentiu a força do vento, veio o temor, a desconfiança. Ele desviou a atenção de Jesus e se concentrou no medo. Faltou-lhe a fé. Foi aí que começou a afundar. A fé é exatamente a força racional que nos sustenta nos momentos de dificuldade, de aflição, mas também nos momentos de alegria, de bonança, nos transmitindo a certeza de que o amparo superior se faz presente. Muitas vezes a fé é confundida com atos exteriores de adoração, com homenagens ritualísticas, com cânticos. Mas a demonstração da fé é um sentimento de confiança em si mesmo e em Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Allan Kardec faz um estudo detalhado do significado da fé e do seu poder. Em certo momento, Kardec escreve assim: a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Ele explica que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. E mais adiante, nas instruções dos Espíritos, um amigo espiritual adverte que a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, que deve ter comprovação. Dizer, não se pode acreditar em algo que não é comprovado, em algo que não se compreende. E ele complementa, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Acredite nas suas promessas, mas sabendo por que está acreditando. Ou seja, a fé deve ser racional. Pedro teve um primeiro impulso de ir até Jesus. Mas, em determinado momento, ele questionou a possibilidade daquela façanha, andar sobre as águas. Quem pode pensar sobre isso? E aí sentiu um temor exagerado do vento forte que o desequilibrava. Foi aí que ele perdeu a confiança. Mas que vento é esse? Quantas vezes somos defrontados por ventos e tempestades? Nós aqui, naturalmente, falamos no sentido figurado. Qual é o vento forte que está vindo sobre nós no momento? É para pensar. Quando enfrentamos momentos de desequilíbrio emocional, alguma adversidade material, situações desagradáveis que fogem do nosso controle, é aí que necessitamos manter a firmeza de ânimo. Não se perturbar com o vento, no sentido figurado, e permanecer na fé. A doutrina espírita nos ensina que os momentos difíceis, os momentos de aflição, são oportunidades de aprendizado espiritual. O progresso só é alcançado quando há esforço para vencer dificuldades. Porque aí nós movimentamos as forças, as nossas próprias forças, né, em favor da nossa melhoria. O que nos faculta desenvolver potenciais que estão adormecidos em nós. A nossa condição de progresso, ela se faz quando nós nos esforçamos. Uma vida de facilidades apenas contribui para alimentar a ociosidade, a preguiça. Quase não há progresso. Então, nós aprendemos que o esforço é a grande mola propulsora da evolução do espírito. Mas, em um outro momento, em que Jesus falava para os discípulos, ele os orientava a respeito dos atos de misericórdia, da necessidade de reconciliar-se com os adversários. Quando então Pedro se aproxima e pergunta, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde, não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esta é uma passagem famosa, né? Que naturalmente todos vocês conhecem. E é mais uma lição protagonizada por Pedro. Nesse episódio,
ele demonstrou uma grande perspicácia na análise daquilo que propunha a lei vigente até então, que era a lei do olho por olho, dente por dente. Uma lei criada por Moisés que tentava fazer justiça para os padrões da época, né? Mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo. E como Jesus falava de perdoar, Pedro imaginou que estaria sendo generoso ao propor perdoar a repetição de uma ofensa 7 vezes seguidas. O que, para os entendimentos da época, era uma demonstração de muita generosidade. Mas Jesus aumenta consideravelmente esse número, dando uma clara demonstração de que o ato de perdoar deve ser infinito, que se deve perdoar quantas vezes forem necessárias, porque esse ato demonstra coerência com a evolução espiritual. Jesus sabia que o ato de perdoar para o ser humano é um grande desafio, porque ninguém suporta facilmente uma ofensa grave, um prejuízo, uma maldade que lhe é dirigida. Ao perdoar, nós proporcionamos um benefício para nós mesmos, porque nos desvinculamos do ofensor, daquele que nos prejudicou, daquele que nos ofendeu. Perdoar é um ato de libertação. Corta-se o vínculo. Quando o indivíduo não perdoa, ele fica repetindo sempre a recordação daquele episódio, daquele prejuízo, contando para um e para outro. Muitas vezes se torna uma pessoa ressentida, magoada, e se torna uma pessoa chata, porque toda pessoa que fica repetindo o mesmo caso insistentemente, ela passa a ser chata. Então, perdoar é ver-se livre de ressentimento. Esquecer é praticamente impossível. Tirar da mente um fato que nos marcou, que realmente nos trouxe um prejuízo, isso é quase impossível. Mas o esquecimento significa não alimentar a recordação. Orar sempre para si mesmo, para que consiga superar a ofensa, o prejuízo. Orar pelo ofensor, para que ele também seja intuído, esclarecido a não agir daquela forma com relação a outras pessoas. E um ponto que eu acho muito importante quando a gente fala de perdão é lembrarmos da reencarnação. A reencarnação é uma grande demonstração do amor divino, do perdão de Deus, porque ele proporciona novas oportunidades para que possamos voltar, recomeçar, corrigir o erro cometido. Então, também devemos dar novas oportunidades. Mas Jesus novamente convoca Pedro e com ele os 2 irmãos, João e Tiago, e os conduz ao Monte Tabor. Ali Jesus entra em oração e, segundo as palavras do evangelista Mateus, ele transfigurou-se diante dos discípulos. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E ao seu lado apareceram Moisés e Elias, 2 profetas da antiguidade e que eram muito conhecidos e venerados pelos judeus. Pedro, então, diz a Jesus que era muito bom estarem ali reunidos e se gostaria que eles construíssem mais 3 tendas ou tabernáculos, uma para Jesus, outra para Moisés e ainda uma terceira para Elias. E aí, naquele momento, uma nuvem luminosa os cobriu e ouviu-se uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Os discípulos, então, tiveram medo e cobriram o rosto. Jesus se aproximou, os chamou e disse que não era preciso ter medo, porque era ele que estava ali. E quando eles olharam, abriram os olhos, apenas Jesus estava presente. Os 2 profetas já tinham desaparecido. Aqui nós temos 2 fatos curiosos, que é a transfiguração e a materialização de 2 espíritos. A transfiguração é um fenômeno mediúnico, em que o médium envolvido pelo espírito, que faz uma combinação dos seus fluidos espirituais com os fluidos animais, os fluidos do médium, faz com que, às vezes, a fisionomia do médium se transforme, em que ele se torne um pouco mais iluminado em fatos mais raros, né?
mas é muito comum a transfigurar-se a fisionomia do médium, ele mudar as suas feições. É um fato mediúnico. A materialização também é um episódio mediúnico, em que o espírito também que se comunica, ele se utiliza do fluido do médium, o ectoplasma, e consegue materializar-se, ou seja, tornar-se visível para aquelas pessoas que estão naquele ambiente. Nós temos vários casos relatados de materialização na literatura espírita e também fora dela. Um livro belíssimo lançado pela Sueli Caldas, sobre a vida do Divaldo Franco, né, que se chama Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, ela conta alguns casos de materialização que Divaldo protagonizou. Em casos até do espírito andar no meio da plateia, exalar perfumes agradáveis. Então, a materialização, Chico Xavier, também um período da sua vida, trabalhou como médium de materialização. Então, a gente pode imaginar que Jesus, sendo o médium de Deus, né, como o Espírito disse a Kardec, a sua transfiguração e aquela materialização deve ter sido maravilhosa, não é verdade? Mas, então, depois dessa experiência da transfiguração, Pedro vai ter uma outra experiência com Jesus no episódio do imposto do templo. Narra o evangelista Mateus que alguns cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e perguntaram se o seu mestre pagava as dracmas. As dracmas era o imposto do templo. Todos aqueles eram obrigados a esse pagamento. E Pedro, então, que já conhecia a idoneidade de Jesus, disse que sim. E imediatamente saiu dali e foi ao encontro do mestre. E quando ele se aproximava, antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Jesus lhe antecipa e lhe fala algumas palavras, deixando claro que ele, Jesus, não precisava pagar imposto, já que ele é o Senhor de tudo. Mas, para que não houvesse escândalo, ou seja, para que não violassem as convenções morais, sociais e religiosas, Pedro deveria ir ao mar e pescar com anzol. E o primeiro peixe que ele fisgasse teria na boca um estáter, que era uma moeda usada na época de ouro ou também de prata, ela podia ser de um dos dois metais, e que valia mais do que uma dracma. E assim que Pedro deveria pagar o imposto de Jesus e o dele também. Ficariam kits com os cobradores. E foi, de fato, o que aconteceu. Mais uma vez, aqui nós percebemos que Jesus deixa claro, neste episódio, que o cumprimento das obrigações materiais deve ser um dever de todas as pessoas, independente de quem seja. Ele mesmo, se considerando o Senhor de tudo, fez questão de cumprir aquela obrigação material. Em outra ocasião, Jesus também reforçou essa lição quando ele disse que deve-se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fazendo uma distinção entre as coisas materiais e as coisas espirituais, mas deixando claro que as leis materiais devem ser cumpridas. E nós sabemos, né, isso está muito forte na nossa cultura, que ninguém gosta de pagar imposto. Mas cumprir a lei é uma das obrigações do cristão. Estamos inseridos no mundo material, então é preciso nos submetermos às imposições materiais. O momento atual vivido por nós, brasileiros, é de repúdio a todo tipo de corrupção. E aí, quando nós falamos essa palavra corrupção, a primeira coisa que vem na nossa mente são os políticos, não é assim? A gente acha que corruptos são só os políticos. Mas essa forma desonesta de agir não está apenas no meio político, não. Ela está muito forte na nossa vida cotidiana. E várias vezes nós agimos de uma forma corrupta e nem nos damos conta. Quando, às vezes, na educação dos filhos, nós fazemos pequenas chantagens, é observado? Fazemos uma troca, o que é considerado uma corrupção. Olha, se você fizer direitinho o seu dever, você vai ganhar aquele brinquedinho. Ah, se você buscar isso aqui, você vai receber também aquilo ali.
Toda vez que nós agimos dessa forma, nós estamos ensinando as crianças, aos filhos, a agirem de uma forma corrupta, de estar sempre cedendo em troca de alguma coisa. Vejam só, toda vez que nós descumprimos alguma norma ou alguma lei, por menor que seja a infração, nós estamos agindo de forma desonesta. O sentido de honestidade significa ser verdadeiro. É não mentir, não fraudar, não enganar. É a obediência incondicional às regras morais existentes. Por isso, Jesus fez questão de pagar o imposto, para que ficasse clara a necessidade de cumprimento da lei, de cumprimento das regras existentes. É o exemplo para todos nós. Em um outro momento, ao se aproximar a festa da Páscoa, e sabendo que já estava próxima a sua partida, Jesus se reuniu com os discípulos para a ceia, mas antes ele encheu uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, os pés deles. O lava-pés era um costume da época e era executado pelo escravo de menor valor. As estradas, naturalmente, não tinham calçamento, eram poeirentas, as pessoas andavam descalças ou de sandálias, e é natural que sujavam bastante. Assim, quando se preparavam para alimentar-se, eles não assentavam como nós atualmente em cadeiras e mesas. Era costume reclinarem-se em um tipo de colchão, de almofada, algo assim. E aí vinha o escravo e lavava os pés dos comensais. E aí, naquela noite, estava Jesus e os 12. E, pela narrativa, todos ficaram quietinhos, sentados, ninguém se prontificou a fazer o trabalho do escravo ou do servo. É assim que Jesus tira a sua túnica, cobre-se com uma toalha e fica vestido como um servo que lava os pés dos convidados. E quando ele se aproxima para lavar os pés de Pedro, eles vai logo dizendo: mas o que é isso, o senhor me lavando os pés? Não, não posso permitir. Afinal de contas, o senhor é o líder e eu sou apenas o discípulo. Não foram essas as palavras textuais, mas na sua forma de ver, Pedro tinha razão. Aquela não era uma tarefa para o líder. E aí Jesus lhe diz que se não o lavasse ele, Pedro, não estaria próximo a Jesus. Não poderia comungar do banquete final. E aí Pedro, percebendo que aquele gesto o afastaria de Jesus, mais do que depressa mudou de ideia e foi logo dizendo: se é assim, Senhor, lava também as mãos, a cabeça. Poderia ter dito: dá logo um banho completo, né? É mais uma lição importante deixada por Jesus, da qual Pedro toma parte ativamente. Jesus é reconhecido como sendo o maior. Não havia necessidade de fazer nada para se aproximar dos discípulos. Mas mesmo assim, ao lavar os pés deles, ele quer demonstrar a sua humildade, pois ele não tem medo de ficar diminuído por esse comportamento. Lavar os pés dos discípulos teve uma grande importância para que eles percebessem que era preciso fazer qualquer coisa, o que fosse necessário, qualquer tipo de tarefa ou atividade, para demonstrar o interesse pelos outros, independente da posição que cada um ali assumisse. Foi um exemplo deixado para a posteridade. Emmanuel, lá no livro Consolador, explicando esse ato de Jesus, diz em determinado momento que o Divino Mestre queria testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse menor de todos. Vejam então que é uma passagem que demonstra o significado de servir o espírito de humildade, sem interesse de recompensa. Jesus nos serviu primeiro. É assim que também devemos servir os nossos semelhantes. Em outra passagem também muito significativa, e que também envolveu Pedro, nós vamos encontrar o momento da prisão de Jesus. Estava ele e os discípulos no Getsêmani, que era um jardim na base do Monte das Oliveiras, quando então, narra Mateus,
uma multidão armada com espadas e porretes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo, se acercaram para prender. E foi naquele momento que Pedro se põe na defensiva e, como sempre impetuoso, tenta defender o mestre, utilizando-se da violência. Ele arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus, então, com uma atitude de serenidade, porque ele sabe enfrentar as situações mais adversas, toca-lhe a orelha e o cura. E diz a Pedro: guarda a tua espada, porque todo aquele que ferir com a espada, com ela também será ferido. O que o adágio popular traduziu com a expressão: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Demonstrando que quem comete uma determinada atitude agressiva também receberá aquela mesma atitude agressiva. O que equivale à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito preconiza que toda ação gera uma reação equivalente. Ou seja, tudo que se faz retorna para si mesmo. Vejam, então, que todo o mal que fazemos é semeadura de sofrimento para nós mesmos, nesta ou em outra encarnação. Mas também todo o bem que fazemos é semeadura de alegria e felicidade para nós mesmos, nesta ou em outra encarnação. Vejam que a lei de causa e efeito, ela não rege apenas as más condutas, mas também as boas condutas. Mas, no adágio popular, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não significa que o agressor sofrerá as consequências da sua agressão ou da sua ofensa com o mesmo tipo de arma que ele usou para ferir. O resgate, muitas vezes, acontece de maneira diferente. Os espíritos têm ensinado que, muitas vezes, os grandes criminosos, eles resgatam os seus crimes em reencarnações prolongadas e dolorosas, em processos de loucura, de enfermidades incuráveis, ou renascendo com corpos mutilados. E um detalhe muito importante é que o próprio Pedro, alguns anos mais tarde, vai dizer que o amor cobre a multidão dos pecados, deixando claro que, ao semear amor, aquele que errou poderá evitar muitos padecimentos. O criminoso, por exemplo, poderá modificar a sua vida desde que ele inicie o processo de amar. Com isso, ele evitará vários sofrimentos dolorosos. Então, Jesus deixava para a posteridade a lição da serenidade diante das situações conflitantes. Jamais agir com violência. Jamais apelar para a força bruta, para a agressividade. Mas, vejam só, muitas e muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. Nós esquecemos de manter a serenidade e queremos reagir diante de uma agressão. Isso é um grande equívoco. Nós devemos agir. E é o que nós vamos ver quando Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, diz que as espadas de aço não são... não era bem assim que ela diz. Ela diz assim, que não existem apenas espadas de aço, mas existem também espadas invisíveis, que despedaçam vidas, esfacelam esperanças e ceifam ideais. Que espadas invisíveis são essas? São as espadas invisíveis da inveja, da maledicência, do ciúme, da intriga, percebe? Tudo isso também destrói vidas. E Joana de Ângeles destaca que essas espadas invisíveis são chamadas de conteúdos perturbadores de conflitos psicológicos. E ela cita 5 desses conflitos: a amargura, a perda pela morte, a lamentação, o ressentimento e a raiva. Nós queremos destacar aqui a raiva, que foi aquele sentimento do qual Pedro lançou mão. Ele, então, buscou a espada por causa do sentimento de raiva contra o servo do sumo sacerdote. É claro que ele queria defender Jesus, mas se utilizou de uma atitude extremamente violenta.
que precisou da advertência do mestre. Joana de Ângeles ainda diz que sentir raiva é uma atitude normal no quadro das experiências terrenas. Mas o que nós devemos é canalizá-la bem, elucidando-a até a sua diluição, porque isso é característica do ser saudável e lúcido. Ela conclui que a partir do momento que nós raciocinamos com relação à raiva, nós então começamos a superar essa sensação. Percebemos que aquele sentimento está dentro de nós, não está do lado de fora, porque não foi o outro que gerou raiva em mim, porque sou eu que a estou sentindo. Mas a ação do outro despertou um sentimento que eu ainda não consigo controlar. Por isso ela diz, não camufle a raiva, demonstre a sua indignação, demonstre o seu descontentamento. Ao invés de reagir, haja conversão. Demonstre para o outro que ele ou ela agiu de uma forma equivocada e que você não aceita aquele tipo de atitude. Isso é a racionalização da raiva. A partir daí, já não agimos mais com agressão. Passamos a usar o diálogo para superar este sentimento. Mas, seguindo adiante, até aquele momento da prisão do Cristo, Pedro e os discípulos estiveram sob o seu amparo. A partir dali, eles se dispersaram, ficaram assustados, inseguros, amedrontados. Algumas horas antes, Jesus já havia predito isso. Ele havia dito que eles iriam se escandalizar dele, quer dizer, iriam abandoná-lo, negá-lo, se dispersariam e perderiam a união. E foi naquele momento que Pedro havia dito que isso ele não faria. Mesmo que todos o abandonassem, ele estaria com o mestre e, se possível, morreria por ele. Jesus então lhe diz, Pedro, nesta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro responde, isso não, Senhor, jamais o negarei. E os discípulos disseram a mesma coisa. E quando Jesus foi levado, Pedro então passou a segui-lo de longe. Observava o que faziam com ele, para onde o levavam. Foi nesse momento que algumas pessoas o apontavam e diziam, olha, aquele ali também é discípulo do Nazareno, é o seu seguidor. Mas Pedro alegava que não o conhecia, que isso, estão inventando essas coisas, praguejava, jurava que não conhecia aquele homem. Fez isso algumas vezes e na terceira vez que o negou, ouviu o galo cantar. Aí lembrou-se das palavras de Jesus. O evangelista Lucas conta que naquele momento Jesus se vira e olha para Pedro. Nós até imaginamos que deve ter sido um olhar penetrante, mas certamente um olhar de muita compreensão, de amor. E Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Aquele momento vivenciado pelo apóstolo traz para nós uma reflexão em torno das muitas negações que cometemos sem perceber. Negamos o Cristo toda vez que nos revoltamos diante da dificuldade, diante da incompreensão perante situações que fogem ao nosso controle. A descrença quando a vida nos separa de entes amados pelo processo inevitável da morte. O desespero ao enfrentar uma doença grave. Porque nos momentos felizes, meus amigos, é muito fácil venerar o Cristo. Mas diante das adversidades, das agruras, é que há a necessidade de confiar, de assumir a verdadeira postura cristã, que é a postura de fé, de confiança nos desígnios divinos. Humberto de Campos diz, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, que o ser humano no mundo é muito mais frágil do que perverso. Veja que interessante. E conta ele que após a prisão de Jesus, após aquele episódio da negação de Pedro, este passou a refletir sobre a sua conduta. Pedro se achava ríspido com relação às pessoas transviadas. E ele começou a pensar sobre isso. Ele começou a pensar que nunca conseguira perdoar as mulheres consideradas infelizes.
e agora ele estava envergonhado da própria atitude. Começou, então, a compreender as experiências difíceis dos irmãos de humanidade, a sua grande fragilidade. Todos somos frágeis. Todos necessitamos de compreensão. Por isso mesmo, as nossas relações com as pessoas, elas devem ser baseadas na indulgência, na misericórdia. Porque se não suportamos a crítica com relação às nossas fraquezas, não convém também ser severo com os outros. É preciso sermos compreensivos e generosos para que também mereçamos um tratamento generoso quando errarmos. A lição que fica neste episódio é a da vigilância e da fé. Nos momentos difíceis é que precisamos estar atentos, saber confiar, resistir às tentações do desespero, aprender com os acontecimentos. É preciso termos a certeza de que tudo aquilo vai passar. E quando passar, se a lição foi compreendida, nos sentiremos mais fortes, mais amadurecidos, mais seguros para os embates futuros. Porque os embates, as dificuldades, sempre ocorrerão, sempre existirão. André Luiz até adverte que após um problema, devemos aguardar outros. E ele fala no plural. Pedro arrependeu-se da sua atitude. Reflexionou sobre as suas ações e mudou a sua postura dali por diante. Passou a ser um líder para os demais. O arrependimento é um passo importante para a regeneração do indivíduo. Após o arrependimento vem a expiação e depois a reparação, como nos ensina Allan Kardec. Então, após o arrependimento, não mais importa o que fizemos, como éramos, mas sim o que fazemos agora. Como somos hoje, quais os nossos propósitos úteis. Com essas lições, nós percebemos a grande luta de todos aqueles que iniciaram o cristianismo. Eram tempos difíceis aqueles, mas graças ao sacrifício dos primeiros cristãos, hoje podemos professar a nossa crença abertamente, sem medo. As perseguições contra eles eram intensas. Prisões, martírios, tudo isso era comum. As reuniões deles eram feitas às escondidas, nos cemitérios. Muitas foram as mortes nos espetáculos grotescos dos circos romanos. Hoje, o cristão moderno não tem mais que enfrentar as feras exteriores. Hoje, nós sabemos que o combate é íntimo. As feras estão dentro de nós. São conhecidas como mazelas morais. É o orgulho, o egoísmo, a irritabilidade, a impaciência, a agressividade, o ciúme, a inveja. Esses monstros devem ser combatidos com o desenvolvimento do amor, com a mansuetude, com a misericórdia, que são os únicos antídotos capazes de neutralizá-los. A vida do apóstolo Pedro, meus amigos, nos mostra o quanto, como cristãos, precisamos diariamente aperfeiçoar o nosso caráter. Porque é enfrentando os diversos momentos de conflitos que vamos exercitando o bom combate, como disse Paulo. É uma ofensa aqui que exige a boa vontade do perdão, uma incompreensão ali que pede a paciência e a perseverança nas boas ações. Uma dificuldade financeira, uma moléstia grave, que nos fazem lembrar a necessidade da fé. Uma angústia depressiva, que relembra o imperativo de sair do comodismo e sermos úteis em favor dos infelizes. Há muito para pensarmos. Pedro já estava no auge da maturidade física. Já havia passado dos 80 anos de idade. Foi aguerrido ao longo dos anos. Liderou, amparou, consolou, curou, administrou. Possuía a serenidade daqueles que aprenderam com o esforço próprio. Havia se transformado em um grande apóstolo. Finalizamos narrando um pequeno trecho que irmão X, ou Humberto de Campos, conta no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado pelo Chico, que após a sua prisão, Simão Pedro
foi arrastado para o último sacrifício. Ele também foi crucificado. Alguns historiadores narram que, ao ser crucificado, ele pediu que o fosse de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como o Cristo. Então, após o último suspiro, ele se percebeu fora do corpo, livre, eufórico. Espiritualmente estava liberto. Espantado, ele olhou para o alto e observou luzes deslumbrantes. Parecia uma festa no céu. E uma luz se destacava, vindo em sua direção. Em poucos instantes, ele percebeu que era um homem que descia do alto. Com admiração, viu Jesus a 2 passos de si, endereçando-lhe o inolvidável sorriso. Mestre, disse ele. Tentou abaixar-se para beijar o chão que ele pisava, mas o Messias o abraçou, tomou-lhe nos braços e partiu rumo ao infinito, aconchegando-o ao coração, como se transportasse uma frágil criança. Ao chegarem a uma estância de luz, que o mestre lhe havia reservado, o apóstolo, entusiasmado, observou a grandeza e a beleza daquela paragem. Abraçou afeições inesquecíveis e ouviu de Jesus que lhe disse sereno: Filho, descanse o quanto quiseres. Descanse. Uma boa noite, uma boa semana para todos vocês.